preocupa muito essa geração que está vindo, que está muito conectada, internet, A tela tudo e mais, desconectada de Deus. Né? e está desconectada de uma fé. Ah, mas eu não tenho crença. Até mesmo porque os pais também da nossa geração, Não tem, a gente deixou os filhos muito à vontade, né, para eles escolherem o que eles querem, porque a gente foi forçado de alguma forma lá atrás, então a gente quis fazer diferente. E eu vejo um povo muito perdido. E eles São muito vivem muito no inteligentes, material, né? muito inteligentes, né, no material, no profissional, mas se acontece algo, a quem que eles se apegam, né? Por isso no plano tanta invisível. depressão e ansiedade, crise do pânico. Que pena, né? Nosso anjinho da guarda está aí sempre. Me conta uma história de um atendimento, alguma coisa que te impressionou, que seja uma coisa Os assim. meus atendimentos sempre me impressionam porque eu consigo sentir os chakras da pessoa que está desalinhado. Eu consigo sentir se ela está com algumas dores físicas. Eu consigo sentir o que ela está vibrando no momento, né? Então você sente, você é a pessoa que entra na ressonância, na Isso, frequência da eu entro no pessoa. campo da- Você é uma terapeuta frequencial. Você Isso. sente que. E quando você sente, o que você trabalha? Cada caso é um caso, ou você vai aplicar o reiki em todos? Como é que é a sua técnica? Não, eu O que você- indico algumas meditações, ou reiki, ou trabalhando com o que a mesa for mostrando ali para mim, as ferramentas que ela pedir, né? Também pode usar radiestesia, posso usar... Se a os pessoa está lá mestres longe, é ascensionados. online, você consegue aplicar o reiki à Sim, distância? à distância. Vocês estão E entendendo passe que... magnético também. Então, estão entendendo que às vezes, eu não tenho tempo para ir presencial. O reiki, ele supera tempo e espaço, né? Então pode ser aplicado à E a distância. pessoa, no meu atendimento, não precisa nem estar online comigo. Entendeu? Marca um horário, Se ela quiser estar online, marca o horário. Mas se tu não tá com muito se conecta lá. sem tempo, eu faço a leitura, te envio Tá. e tu vai assistir quando tu tiver disponibilidade. Muito que bem. Você sabe uma coisa que eu estava lendo naquele baita currículo e me chamou a atenção? É desdobramento? Desdobramento. Fala. Os desdobramentos começaram comigo quando eu era criança, que eu acordava e eu tava no teto, flutuando. E eu não sabia o que era aquilo, né? Mas aí automaticamente eu voltava pro meu corpo, num supetão, assim. E aí eu comecei a cada vez mais sonhar que eu tava flutuando, sonhar que eu tava flutuando. Aí eu comecei a sonhar que eu tava indo para outros lugares. Não ficava com medo? Não, eu sempre gostei disso, né? Eu sempre busquei, até hoje eu durmo ouvindo alguma frequência bioneural ou frequência de desdobramento mesmo, ou de frequência do Arcanjo Miguel. Eu sempre busquei isso, por causa dos desdobramentos. Só que aí eu comecei a ter desdobramentos pro futuro. De ir lá na frente, acessar o que vai acontecer. Às vezes eu vou sozinha, às vezes meu mentor me acompanha. Mas eu tenho algumas histórias assim bem interessantes para contar. Por favor, vocês querem ouvir as histórias? Eu quero, conta. Vou contar então duas. Ah, são tantas. Eu tenho um filho de 8 anos, né? Antes de eu conhecer o pai dele, eu comecei a me desdobrar e encontrar o pai dele no astral. A gente se encontrava numa praça e ele me abraçava e dizia: a gente vai se encontrar, calma, a gente vai se encontrar. Aí passou 3 meses eu sonhando com ele, e nunca tinha visto aquele rapaz na minha vida. Aí no dia 1º de janeiro daquele ano seguinte, quando virou o ano, eu tava na praia sentada e eu ouvi falar no meu ouvido, foi o meu mentor, né? Toma uma caipira. E eu nem tomava caipira. Me levantei e chamei um ambulante. Mas que mentor bom é esse, hein? Chamei um ambulante, mas a praia, 1º de janeiro, tinha 100 mil pessoas na praia. E eu chamei um ambulante. E fiz amizade com o ambulante. E conversei com o ambulante por 2 meses. Ele com chapéu. Não reconheci ele. Depois, quando ele tirou o chapéu, depois de 2 meses, era o rapaz dos meus sonhos. Você tá brincando. E aí tivemos o Cássio. E era um resgate que ele tinha que me devolver o meu filho. Muito bem. Que legal. Também já tive acesso Então você teve uma projeção, né? Isso. E eu também já tive acesso à vida passada, onde eu compreendi por que ele tinha que me devolver o Cássio. Porque em outra vida nós perdemos o meu filho. Certo. E nessa ele tinha que me devolver. Uma pergunta, uma curiosidade. Isso não quer dizer que se você contar essa história para ele, ele fala assim, eu não sei de nada disso. Ele sabe essa história. Mas Mas alguns normalmente podem... as pessoas não acreditam, né? Tá. Mas não me importa.
Não, é só curiosidade, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, mas a outra pessoa não percebe, ela não sabe. Cada um no seu nível de compreensão. Sim, e cada um. Conta mais uma história. Eu vou contar então do meu pai, são histórias pessoais, né? O meu pai faleceu em 2019, muito ateu, debochado com a espiritualidade, debochado. E a missão do meu pai aqui na Terra era com meu irmão. Só que eles não estavam se dando bem, estavam de mal. E ele se encarnou, deve ter compreendido como ele errou nessa vida, né? Ou ele falhou. E aí ele apareceu lá no meu quarto. Eu estava dormindo, ele me acordou. Aí eu desdobrei, vi meu corpo ali dormindo. Meu pai chorando muito. Eu disse, calma, pai, calma, tu já morreu. O que tu quer? Aí ele falava, eu preciso ver teu irmão, preciso ver teu irmão, preciso ver teu irmão. Aí eu falei, calma, eu não sei nem como que eu faço isso, mas fiz. Peguei meu pai da mão e voamos até Nova Zelândia, que meu irmão mora na Nova Zelândia. Em 5 segundos nós estávamos lá, por fora da crosta terrestre, olhando as cidades iluminadas. Chegamos lá era de dia. Meu irmão estava almoçando, não sei, na mesa. Meu pai se abraçou nele, meu irmão não sentiu nada. Chorou, pediu perdão. Disse que vai esperar a próxima chance de reencarnarem juntos, um ateu compreendendo a vida após a morte. E aí, depois que ele se controlou e parou de chorar, eu falei, tá, podemos ir embora? Voltamos para minha casa. E ele queria ficar, porque ele estava vendo que ele podia ir para qualquer lugar morto. Visitar os parentes, obsediar alguém, né? E eu falei, não, tu não vai ficar. Ele, mas estão vendendo meus móveis, vocês vão vender meu carro. Tu não vai ficar, pai. Aí eu peguei ele da mão e falei, tu não vai ficar. Aí eu chamei pelo meu mentor, veio imediatamente 2 bolas de luz e levaram meu pai lá pra cima. Que coisa. E aí ele não ficou aqui vagando na terra. Você não virou. Aí eu voltei pra cama e dormi. E isso é real. Não, sim, com certeza. Isso é real. E eu vejo o cordão de prata, sabe? Vou te contar uma história, minha amiga. Não vou citar nomes, né? Por respeito. Mas 2, 3 meses atrás, porque o desdobro para mim acontecia com 4, 5 anos de idade e foi uma infância, uma adolescência e começo de juventude. De repente, parou. Aí eu queria... Parou de lembrar, né? O que será que aconteceu? E aí, esporadicamente, uma coisinha ou outra. Mas aí, com o passar do tempo, né? Essa é uma coisa que ela realmente eu não lembrava mais. Lembrava que eu tinha sonhos. Clientes meus ligavam assim, do sonho que você... É ou não é, Renata, você que está aí por detrás das câmeras? É verdade. Clientes me ligavam, do sonho com você. Eu falei, engraçado. Eu sonhei com esse cliente. Então, é um desdobro. Eu só não lembro, mas eu estive lá fazendo alguma coisa porque o cliente está me confirmando. Mas uns 2, 3 meses atrás, aconteceu uma coisa muito louca. Eu lembrei. Eu saí do corpo e fui para São Paulo e entrei num apartamento de um casal que eu atendo. Eu falei, não, eu estou acordado, mas espera aí. Isso, flutuando, né? Estou flutuando, o que eu estou fazendo aqui? Porque era muito consciente, não era um sonho, era desdobro. E eu vi o casal deitado. E ali eu vi uma calça verde, musgo, e aí eu fui para o corredor porque eu escutei uma criança chorando. E essa criança estava no corredor chorando, e eu peguei essa criança e falei, vai dormir, tá tudo bem. Então a agenda agora te protege. E aí eu voltei, eu falei, meu Deus... Renata, acorda. Eu estive lá, foi um desdobro. Manda uma mensagem para cliente de manhã. Eu falei, olha, você pode achar que eu sou louco, né? Mas... Estive aí. Porque dá a impressão de invasão de privacidade, sim, né? com certeza, né? Mas isso faz tempo que não acontece, não sei o quê, mas eu tive essa visão assim, assado e tal. Ela me responde assim, meu Deus. Eu falei, o quê? A calça verde é a calça que eu fiz academia, eu larguei exatamente o que você falou. O meu filhinho, que eu não vou falar o nome, ele estava chorando pela primeira vez, ele não faz isso, ele ficou no corredor a noite inteira chorando e de repente do nada ele parou. Foi a hora que você pegou ele e levou. Eu acredito. Eduardo, o que quer dizer isso? Eu falei, eu não sei. Como não? Você é meu terapeuta. Tá trabalhando. Não, eu fui trabalhar e fui, com certeza tinha alguma coisa errada aí, eu orientei, fiz, mas... Eu falei, nossa, isso está na gente ainda, né? A gente não tem o controle, né? Mas
Então eu queria também dividir essa história com você, porque essa coisa de flutuar até o céu foi a infância inteira desse jeito. Aí contava para a mãe, não conta Não pro conta teu pra pai, ninguém. não conta para ninguém. E aí uma história meio trágica, tá? Mas acho que é importante vocês saberem. Eu admiro muito essa coisa da premonição. Eu não sei o que é premonição para mim. Eu tive um desdobro quando eu era criança e eu lembro que eu estava numa rodovia e tinha um acidente e uma mulher, eu lembro que era uma mulher loira e ela saía em espírito e ela veio até mim e falava assim, me ajude. E eu vi o corpo dela, eu falei, nossa, daí eu acordei, saí correndo, era pequenininho, no quarto da minha mãe, falei, mãe, tive um pesadelo, aconteceu isso. Ai, dorme aqui, vai. No dia seguinte ela foi na vendinha, e lá na vendinha contaram que teve um acidente na madrugada. Minha mãe falou, filho do céu. Tu é um resgatista, então? E aí, da premonição, uma colega minha falou assim, Eduardo, você não vai para São Paulo essa semana? Eu falei, quem é você? Pensei, né? Quem é você para dizer que eu não vou para São Paulo? Porque eu tinha falado para ela que eu ia para São Paulo resolver umas coisas. Eu falei, não, sexta-feira eu tenho uma reunião. Ela falou, não, eu tive uma premonição. E ela tinha, eu vi você numa enchente e você era levado pelas águas. Então, estou te avisando. Melhor não ir. Não vou. Liguei para a cliente, viu? Infelizmente, não vou poder ir. Na sexta-feira, no Alto de Pinheiros, no horário que era para mim chegar lá, teve uma enchente e tinha imagem na televisão, várias pessoas sendo arrastadas dos carros. Eu falei, eu, hein? Então, pessoal, acreditem. Entre o céu e o universo existem vãos mistérios e a gente tem que respeitar e pesquisar.